Esse temário, eu confesso que me deixou, foi um desafio. Quando isso foi apresentado pela PDT, conversando com o professor Igor, com o professor Walter, sobre o tema. Por que é um desafio? Culminou logo em seguida uma reunião, cerca de 2 semanas, junto à Procuradoria do município, que vai preparar um workshop, acho que é dia 9 de dezembro, sobre o início da fiscalização, lançamento e execução fiscal do Simples Nacional em relação àquilo que é de sua competência. Eu resolvi tentar, de novo, entender o Simples Nacional. Então, fazer a releitura da lei, nova leitura, ler novamente, para preparar para a apresentação. Achei que até o horário estava bem adequado, sexta-feira, depois da festa, acho que a gente estaria com o espírito mais desarmado, tomado algumas águas, achei que lendo hoje, 6 horas da manhã, reli de novo, mas não vai ter muita solução. O Simples é realmente muito difícil. Eu falo que estava abalado, o Tiago começou a falar do apêndice, eu imaginei o apêndice inchando, aí dando um apendicite, ver se revoga essa lei complementar, começa tudo de novo, a gente começa algo que seja realmente simples, já que esse é o objetivo. Está na Constituição, está nesse artigo. Aí a professora Alessandra voltou sempre na apresentação da Dilma Rousseff, na lei complementar 147, olhava com uma cara do doutor Ivana, juiz federal, para falar da Dilma, veio fazer uma careta. Aí eu fiquei imaginando a Dilma explicando, dando uma aula sobre o Simples. No final, ela ia ter que arrumar muita vaga no Pronatex. Mas eu quis, passou na minha cabeça, foi tudo agora. Eu não sei o que eu falo do Simples. Eu tenho essa sanção, exclusão e lançamento do Simples Nacional. Eu tenho que falar sobre o tema. Então vamos tentar discutir um pouco dessa ideia, dos principais pontos. Porque a Constituição exige uma tributação favorecida, simplificada. Esse é o pressuposto. Aí a gente pega a Lei Complementar 23, depois emenda 39, vem a 147, aí volta parágrafo A, B, C, D, e eu falo assim, não tem como sustentar que isso atende uma determinação constitucional tão clara e tão ampla. Os valores até que resolvem, e hoje enquadram, foi colocado aqui, farei um comentário, síntese ao final, só em relação a essa questão. A Lei Complementar 147, a princípio, daria uma luz em relação ao Simples, a sua aplicabilidade, incluindo uma reivindicação tão antiga nossa, história de advocacia em relação à inserção, ainda que não tenha sido da melhor forma, foi a conquista possível, eu tenho certeza, naquele momento, e acho que nessa próxima legislatura tudo melhorará. Então, essa é a base e o pressuposto nosso de aplicação, para que a gente possa entrar e discutir o lançamento no Simples Nacional. E o primeiro ponto importante quando se discute o lançamento é que ele vai seguir a mesma sistemática em relação à sua cobrança dos demais créditos tributários. Isso hoje na praxe, tanto federal, estadual ou municipal. Significa que essa nomenclatura antiga que veio, sobretudo com o ICMS, há mais de 15 anos atrás, é um crédito tributário não contencioso. É declarado, não paga, confessado segundo aos próprios dizeres agora da redação da Lei Complementar 123. O contribuinte fez essa declaração eletrônica, que é mensal, o lançamento está formalizado. Então esse é o pressuposto. Com a nova redação dada, declaração anual, como que chama mesmo? DEFIS, artigo 25. Fez a declaração anual, ela também é hipótese de declaração, confissão, então lançamento tributário. Então esses são os dois grandes pressupostos quando a gente fala de lançamento, exatamente pelo fato que a fiscalização ainda em relação ao tema Simples Nacional, nós podemos considerar que é relativamente incipiente em relação aos demais tributos. Por quê? Porque ainda é muito restrita ao governo federal, e ao governo federal isso é uma parcela de arrecadação
dentro do seu montante, sempre cumulativo, sempre centralizando, sempre concentrando, pequeno, ínfimo, irrelevante do ponto de vista de energia despendida para fiscalização e gestão. Acho então que a grande evolução que se dá agora com essas novas mudanças, retornando a esse debate, é sobretudo com os estados e os municípios assumindo uma parcela importante, eles que dependem tanto do aumento de arrecadação tributária. Então a ideia de assumir a gestão compartilhada do Simples, que apesar de estar na lei já há muito tempo, ainda não é efetiva, até do ponto de vista não só de federalismo, mas a gente entrando na prática, ela ainda não é efetiva. Então esse início vai, eu acho que, restabelecer talvez uma discussão maior e mais aprofundada em relação ao Simples Nacional. Tem uma previsão de uma ideia de estimativa, mas para valores ainda muito ínfimos, de limites que podem ser modificados em relação aos estados e aos municípios nas suas respectivas legislações. Forma de recolhimento e apuração. Também simples, isso é uma das coisas simples. Então você preenche a guia, passa pela matriz, não tem grande complexidade. Eu acho que a maior complexidade dele é a empresa estatal CGSN, porque o comitê gestor, para entender e aplicar o Simples, ele deve estar com um número, imagina, inchado de membros, para poder discutir da sua aplicação. Então, com relação à competência que envolve o lançamento, esse artigo 39, eu acho que tem alguns pontos que são importantes serem detalhados. Por quê? Porque a competência para lançar, cobrar, etc., pressupõe, de certa forma, fiscalizar. A partir do momento que tudo é centralizado na União, tem a possibilidade de desconcentração da função via convênios com as fiscalizações. Mas o que chama a atenção? Primeiro, eu tenho essa desconcentração do ponto de vista de julgamento fiscal, de lançamento e de julgamento fiscal. E ela não é muito, ela tem uma certa objetividade, mas não é categórica na hora de definir essas atribuições de competência. Então, o que permite, de certa forma, pela redação aberta dada à legislação, que se sustente, e eu acho que isso passará sem dúvida nenhuma pelo Judiciário, que se sustente a competência tanto da União, Estados e municípios, na hora que formaliza o lançamento, na hora que processa as discussões administrativas nos seus respectivos âmbitos de competência. Tem até a previsão de, quando há uma autuação por omissão de receita, que estados e municípios possam, quando um ou outro realizar e identificar essa omissão, cobrar a integralidade do crédito tributário e repartir os valores. Não explica como que isso vai acontecer, mas chega a esse nível de detalhamento em relação à atuação da fiscalização. A impugnação pode ser decidida pelo órgão competente ou por outro. Então, deixe isso aberto. E, aliás, isso é uma coisa que tem acontecido na Receita Federal. Recebemos lá na Prefeitura uma autuação feita pela Receita Federal de Florianópolis, o município de Belo Horizonte, se não guarda. Então, isso está contemplado na lei do Simples. A possibilidade de diferentes órgãos, que autuou, pode ser quem exatamente não julga e possível discutir, mas tem a previsão. E o pior em relação a esse assunto é a possibilidade estabelecida pela legislação de atribuir a essa empresa estatal a possibilidade de legislar. Por quê? CGSN pode disciplinar sob prazos, procedimentos, modificar a forma de atuação do procedimento administrativo de acordo com as suas resoluções. Eu nunca vi isso, né? Só no Justiça Eleitoral tem algo similar, que se legisla através de resoluções. Isso é inconcebível do ponto de vista do princípio da legalidade. Por quê? Porque a partir do momento que se delimita a competência do procedimento administrativo, a ideia é que a legislação que passe a orientar como que será esse procedimento é do respectivo ente federado que promoveu o lançamento, que promoveu a exclusão do Simples, que promoveu o indeferimento da sua opção. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda vai necessitar de algum debate com relação a como se efetiva, que ainda, do ponto de vista prático, até quem for pesquisar jurisprudência, seja de judicial, seja administrativo, vê que é muito pouco, tem muito pouca discussão e situação ainda a respeito dessa questão, mas fica aqui o alerta sobre essa dificuldade.
com relação à competência administrativa, que vai refletir depois na competência judicial, sem dúvida nenhuma, uma abertura da lei da complementar 123, para que se possa sustentar a competência de qualquer um dos órgãos ou entidades da administração pública com relação à fiscalização, e essa preocupação da CGSN de legislar. A ciência dos contribuintes, meio eletrônico. Então, depois que testaram, acho que foi o primeiro refis, salvo engano, que testaram aquela ideia, excluem, um debate judicial enorme, ECAC, eu acho que isso, Cláudia, a OAB devia entrar, porque o nosso xará, o nosso presidente, está discutindo advogados obrigados com processo eletrônico, o contribuinte já está obrigado impositivamente com processo eletrônico há mais de 10 anos, provavelmente. Juiz também. Eletrônico, juiz, então... e aí não tem mais discussão, acho que a súmula 335, salvo engano, já é a súmula do STJ, jurisprudência consolidada com relação à discussão do refis, que toda a intimação é eletrônica, tem validade, então não há necessidade daquela individualização que se prega para a aplicação dos princípios constitucionais da defesa, do devido processo legal, que é própria dos cidadãos contribuintes. Então esse eu acho que é o único ponto mais relevante com relação a esse assunto. Aí tem a previsão do artigo 41. Poderão escrever na dívida ativa os débitos concernentes aos tributos quem? A Fazenda Nacional, os estados e municípios aí dentro dos convênios. Aí poderiam perguntar, eu só inscrevo na dívida ativa depois que eu lanço. Então quem que tem o pressuposto legal de formalizar o lançamento tributário? Aí vocês vão ver mais de uma passagem que deixa você entender que a legitimidade do lançamento é de qualquer ente da federação. Então, dificilmente vai vingar qualquer discussão judicial que possa trazer essa questão da legitimidade do lançamento. Falando aqui, não, a competência restringe para firmar o convênio só para inscrição da dívida ativa e, consequentemente, o ajuizamento da execução fiscal. Não, a ideia é que o lançamento também vai ter essa competência compartilhada e na própria legislação isso fica bem nítido. Entrando um pouco, sei algumas situações de exclusão da legislação, uma parte ampla. Claro que é uma das principais preocupações que se tem com relação à exclusão quando se extrapola o limite do simples legal. Porque muitas vezes a realidade colocada para os empresários que aqui se enquadram é de uma dificuldade de acompanhamento, quando ele vai mudar de faixa, quando ele vai estar assim, dentro da sua projeção, no limite daquilo que pode significar a sua exclusão em relação ao sistema. A lei hoje essa discussão está um pouco mais tranquila a partir da lei complementar 139, que ela definiu quando retroage e quando não retroage, que era o grande ponto da origem da lei complementar 123. Então, preservou bastante a ideia de não retroagir, então de se aplicar dali para frente, desde que aí você tem os limites, quando o excesso não ultrapassa a 20%, tendo uma ideia de que se ultrapassa 20% é realmente uma ausência um pouco mais crítica no tocante ao planejamento da atividade empresarial. Só quando a empresa inicia as suas atividades no ano calendário, que aí sim tem essa previsão de retroagir. Então esse planejamento empresarial ele tem que estar muito bem formatado. Dentro dos limites de exclusão, é só prestar atenção em legislação de estados e municípios que tem a possibilidade, com os seus tributos de sua competência, de algumas mudanças, de redução em função de estados e municípios de menor porte, em relação aos limites previstos na lei complementar, de uma forma mais geral. Destacar, discute tanto sanção política, é um tema tão recorrente, tão debatido, mas aqui ela está bastante determinada. Deve estar fora do simples. Isso é sanção política, dentro daquela expressão das súmulas do Supremo, de que eu não posso estabelecer a aplicação de uma sanção dessa natureza em função de débito, já que o fisco tem toda uma série de privilégios em relação ao lançamento e execução do crédito tributário. Qual que vai ser o argumento aqui posto, que infelizmente é similar ao que o Supremo usou para discutir a questão do ficha limpa na matéria eleitoral? Olha, eu não estou falando de sanção, eu estou falando de condicionante.
você não cumpre a condição, eu não estou aplicando a sanção. A condição para você entrar no Simples é estar regular com o crédito tributário. Então, sem dúvida nenhuma, a linha a ser sustentada deve ser essa, por parte das administrações fazendárias de uma forma geral. Então, eu não estou diante de sanção, não é sanção política, essa discussão, essa fundamentação trazida. Mas lembrando que, as questões, né, ligadas à ideia da sanção política, não é só sanção política, nós estamos falando de direito fundamental. O direito fundamental, ele não pode ser restrito só na situação de sanção política. Eu não posso criar condicionantes que sejam um impedimento ao livre exercício da atividade econômica, que é isso que a Constituição assegura. Então esse vai ser o debate travado em relação a esse item da exclusão em relação ao Simples Nacional. Trouxe aqui já uma jurisprudência do STJ em relação à matéria. O que ela estabelece? Foi uma situação em que a empresa foi ser executada, deu um bem a penhora e sustentou que, como os embargos foram recebidos em efeito suspensivo, não podia ser excluído do Simples. O STJ falou negativo. Isso não é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se não é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, você pode ser excluído. Você tem direito a certidão positiva com efeito negativo. Isso não está ligado com a inexistência de débito. Mas você vê até a incoerência do STJ na fundamentação. Por quê? Porque a suspensão da exigibilidade não significa que não exista débito. Pelo contrário, porque tem débito, é isso que eu estou discutindo. Se débito não é sanção, é condicionante, mesmo na hipótese de suspensão, eu teria o risco. Mas pelo menos o STJ já criou uma primeira barreira. Então, se eu tiver que fazer penhora numa discussão e não quero ser excluído do Simples, só com depósito integral para cair no artigo 151 do CTN e sustentar na linha dessa jurisprudência. A mesma questão dos débitos tributários. O CARF tem um pronunciamento. Que pronunciamento? Enquanto se realiza o lançamento, eu não posso, ou não, o contribuinte não pode sustentar que tem pendência em relação à exclusão do Simples. Eu posso lançar e posso excluir o Simples, são duas questões separadas, se processam de forma individualizada no cumprimento da lei complementar. Então, ele admite, da mesma forma, essa situação. Manutenção do regime simplificado, aqui é uma outra jurisprudência do CARF, que ele estabelece que a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e falta de previsão legal permite a questão da exclusão do Simples. Então, mais uma orientação. A tendência do CARF, da jurisprudência do STJ, falando que são restritas, é até contrária a uma ideia da jurisprudência no sentido de preservar direitos fundamentais do cidadão. Então é interessante quando se analisa esse paralelo. Sem dúvida nenhuma, as administrações fazendárias terão aqui uma facilidade maior ao sustentar os seus lançamentos de crédito tributário em relação ao Simples. Peguei essa jurisprudência da STJ, foi muito bem, falou, não, se o débito é só de R$160, eu não posso excluir no Simples. Aí eu prometi que eu ia falar do princípio da razoabilidade. Eu falei assim, não vou entrar nisso. Mas a Alessandra citou o Ventuário, teve diversas palestras, discussão. Mas seja ele, seja o Gilmar Ferreira Mendes, Marcelo Neves, pode pegar o referencial teórico que for, eu faço um desafio. Duvido qualquer um sustente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua aplicação de forma objetiva. Pode ir quem quiser. Pode pegar a otimização do Alex, indo para a parte teórica. Não tem jeito. Por quê? Porque o princípio não existe sozinho. Olha a decisão do STJ. Não é razoável, então eu não excluo do Simples. Bom, o que é razoável e o que não é razoável? Depende do caso concreto. Isso é conversa fiada para fazer o que quer. Então, aplicar razoabilidade e proporcionalidade é um problema. É um problema. Porque só se aplica de acordo com a conveniência. Aí vai ser a conveniência de quem julga. Seja administrativa, seja judicialmente. Então, precisa entender que razoabilidade e proporcionalidade é método de interpretação que deve nortear a aplicação do ordenamento. O direito positivo é que garante segurança ao cidadão, não é o princípio de razoabilidade. Então, esse é um ponto importante, porque a fiscalização, ela precisa salvar um pouco dessa ideia
da Constituição de que as micro e pequenas empresas têm que ser tratadas de forma favorecida. Não é encobrir ilegalidade, não estou defendendo isso. Mas na hora de interpretar, na hora de aplicar, na hora de estabelecer os procedimentos, e aí, de forma interpretativa, tem que ser razoável. Razoabilidade do senso comum, que é o óbvio. Eu não posso simplesmente sair excluindo pela própria dificuldade que é inerente aos micro e pequenos empresários, em relação à estrutura de um sistema tributário tão complexo de ser observado. Então, o CIDEI, para advogado, é ótimo, pode alegar princípio da razoabilidade. Quanto que é a razoabilidade? R$ 160? Vou ver cartão vermelho. R$ 160? Por que não é 19.990, já que a União não executa acima de 20, que para ela não é razoável executar? Por que os estados e municípios têm seu limite, então não é razoável excluir do simples aquilo que está dentro do limite do que ele não executa, porque ele sabe que o custo-benefício da execução é um ônus para a administração pública? Então isso é uma realidade colocada. Eu preciso ter um parâmetro de como que isso vai acontecer. A outra jurisprudência aqui importante, definiu a adesão ao simples, está aqui, a átio responsabilidade da administração, resolução, representação judicial exercida pela Procuradoria. Aí aplica o artigo 41, reconhecendo o quê? Reconhecendo a legitimidade processual, essa é uma decisão do STJ, importante. Quem vai discutir isso? Petreu o mandato de segurança, foi o agente municipal que excluiu do simples, ele tem legitimidade. Foi o agente estadual? Foi o federal? Então isso é que vai vincular, o STJ já deu esse direcionamento, à fixação em relação à competência. Isso é um ponto interessante do CARF, porque no final havia o débito, acho que o motivo final da exclusão foi esse, mas ele fala em embaraço da fiscalização, que é causa de exclusão do Simples Nacional. A empresa dificultou a entrega de livros e documentos, que deveriam ser simples para as microempresas, de acordo não só com a Constituição, mas pela própria lei complementar. E isso foi citado nesse acordo no CARF, no sentido de reforçar a exclusão do Simples Nacional. Então, a competência, esses aspectos procedimentais da competência administrativa, já tive a oportunidade aqui de comentar, vou permitir já que depois falar, só para caminhar para o fechamento, que aí tem mais uma jurisprudência importante, CARF em relação à matéria. É o termo de exclusão do simples, ou do indeferimento. É ele que inicia o procedimento administrativo. Então, se o contribuinte é intimado e ele faz uma manifestação, a jurisprudência não tem entendido que isso é recurso administrativo para se aplicar a ideia de suspensão da exigibilidade tributária do artigo 151. Então, a tônica é do indeferimento ou da exclusão, ali se inicia o prazo com comunicação eletrônica e o contribuinte tem que ficar atento em relação ao recebimento dessa comunicação. Então, isso é fundamental. Essa é só uma jurisprudência que vai estar disponível, quem tem interesse, em relação à fixação de competência na discussão das contribuições previdenciárias. Tem uma decisão do STJ interessante. O contribuinte saiu o refis que o contribuinte quis, eu vou aderir ao refis. Aí o que a Receita faz? Ao invés de interpretar com razoabilidade, no sentido de estabelecer como vai fazer o procedimento relativo a isso, fala, não, já tem uma simplificação de parcelamento do contribuinte. Ela indefere o refis. A discussão vai, o judiciário chega no STJ, isso é Martins, estabelece, não, o simples é lei ordinária. Desculpa, a 11941 refis é lei ordinária. O simples é lei complementar. Como se em matéria de parcelamento tivesse alguma ligação. Lei complementar é para definir as condições favorecidas, é isso que a Constituição exige. A parte de procedimentalização, estando de acordo com a lei complementar enquanto norma geral, é a legislação ordinária de cada ente federado que estabelece o requisito. Se a 11941 não veda o ingresso no simples, todos os tributos federais devem entrar no simples. Poderia sustentar até todos os tributos, já que é dever da União, depois de realizar o repasse, esse é o problema dela, com os estados e os municípios. Mas sendo no mínimo razoável, a União tinha que aceitar a parcela, já que aquelas tabelas
que de simples e de razoável não tem nada, que vocês viram, né, do percentual que foi apresentado pela professora Alessandra, elas definem a alíquota de cada um dos tributos. Mas a jurisprudência do STJ, infelizmente, foge da ideia, ele que aplica a razoabilidade, esquece que aqui também existia uma razoabilidade, e aí você nunca constrói coerência em relação a esse assunto na jurisprudência dos tribunais, infelizmente. Então, compensação de créditos e restituição. Tem uma previsão na lei complementar, e aqui está regulamentado, pelo menos de forma coerente. Eu compenso aquilo que é estado no simples. Débito simples com crédito simples. A questão vai ser os estados que não têm lei sobre compensação e os municípios da mesma forma. Por quê? Porque a União hoje admite uma compensação ampla em relação aos seus créditos tributários. Mas estados praticamente quase nenhum admite, e município pouquíssimos e com algumas restrições em relação a essa abertura que a União realiza. Então, como vai se dar essa compensação? A lei complementar garante. Mas se pegar a jurisprudência antiga do STJ, discutindo compensação, que o direito a compensar vem do CTN, do artigo 170, não depende de lei ordinária, ele falou, não, depende de lei ordinária do ente federal. A lei complementar é só a norma geral. Será que estados e municípios vão aceitar essa compensação prevista na lei complementar 123? Então, esse é um ponto que vai estar pendente para a discussão. E, fechar, pelo menos tem que ter alguma coisa otimista, né, em relação ao simples, e gostaria de fazê-lo com um temário do Congresso. O Congresso fala em globalização, governança tributária e concorrência. A parte boa da globalização é que se pelo menos reconheceu o dobro do limite para as micro e pequenas empresas exportarem, para garantir a essas empresas que são importantes no desenvolvimento econômico, uma inserção dentro da ideia da globalização. Governança tributária. A ideia de governança já está regada nas grandes empresas, as médias. Então, isso hoje é inevitável, num cenário em que tudo é por meio eletrônico, tudo é digitalizado, tudo é online, então, tendo o Big Brother tributário, as empresas não podem se afastar mais disso. É um ônus, custa caro, depende muito dos contadores, que ela colocou aqui bem, que sofrem, né, advogados dentro desse cenário, mas isso, sem dúvida nenhuma, permitirá uma melhor gestão de governança tributária. Eu acho que isso é uma evolução que vai causar reflexos na concorrência. A partir do momento em que se fiscaliza efetivamente o simples, se exige de todas essas empresas uma governança mínima em relação à gestão tributária, eu vou eliminar situações que dizem que existem no mercado, em que hoje eles conseguem CPF, o cachorro, papagaio, periquita, etc. Para quê? Porque você pega uma franquia, a pessoa tem 10 unidades, aí cada uma é uma, na realidade um só é o dono. Isso é uma simulação, dizem que acontece. E a fiscalização precisa combater isso, porque isso prejudica a concorrência. Então, a fiscalização efetiva com a governança tributária tende-se a ter esse reflexo no sentido de garantir a livre concorrência e, aí, quem sabe, melhorar essa ideia do Simples Nacional. Agradeço a atenção de todos.